O objetivo da campanha Novembro Azul é conscientizar os homens sobre os cuidados com a saúde e a importância da realização de exames preventivos contra o câncer de próstata. Esse câncer é a causa de morte de 28,6% da população masculina, que desenvolve as neoplasias malignas. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa o urologista Dr. Antônio Augusto Neves. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, viu? Obrigado pelo convite, pelo espaço. Eu que agradeço. Você, a Biane, Leonardo, toda a equipe, toda a produção, né, para falar desse tema de tanta importância, tanta relevância, né, que são os cuidados com a saúde masculina dentro da campanha do Novembro Azul. Muito bom mesmo, viu, doutor? Eu acho que a primeira pergunta que eu podia já fazer, o que é a próstata, doutor? Então, a próstata é uma glândula, né, que todos nós homens já nascemos com ela, né? Que ela, na verdade, ela fica quietinha, paradinha ali e ela acaba desenvolvendo quando a gente entra na puberdade, naquela época de adolescência, né? Então, é uma glândula que é muito importante, principalmente na questão da reprodução, né? E ela auxilia também no controle urinário, né? E ela vai exercendo a função dela, o papel dela, né? Ali até uns 40, 50 anos, na verdade, ela exerce a função durante toda a vida, mas principalmente depois dos 40, 50 anos que ela começa a dar os problemas, que é importante a gente tomar os cuidados, né? Que tipos de problemas, doutor? Então, o mais comum, na verdade, né, o que mais dá maior incidência é a hiperplasia, que é aquele crescimento da próstata relacionado principalmente ao processo de envelhecimento. Agora, a gente pode ter também as prostatites, que são as infecções da próstata, né? E o mais grave de todos aí é o câncer de próstata, que daí é uma outra doença, mas que também acomete, né, a glândula, né? A partir dos 40 anos o homem tem que tomar cuidado, doutor? Exatamente, né? Antes disso pode acontecer, mas é muito raro, então não tem tanta relevância assim. Agora, principalmente depois dos 40, 50 anos, a gente sabe que hoje o câncer de próstata, ele é o segundo câncer que mais acomete o homem, tirando alguns tipos de câncer de pele não melanoma, né? Mas é o principal câncer do sexo masculino, né? E tem uma incidência muito alta, e tem uma estimativa que mais ou menos 1 a cada 7 homens vai desenvolver o câncer de próstata ao longo da vida, né? É muita gente, doutor. É muita gente, com certeza. Quando ele começa a ter esse problema, por exemplo, começa a ter os 40 anos, aumento da próstata, isso significa que ele vai ter um câncer ou não, doutor? Não necessariamente. Ele pode ter o crescimento da próstata, né? A estimativa é que mais ou menos 50% da população vai ter uma próstata aumentada depois dos 60 anos, né? Depois dos 50, 60 anos, mas isso não quer dizer que seja câncer. Agora, o câncer, na verdade, ele é silencioso. O câncer propriamente como doença, né, na próstata, ele é um câncer silencioso. Por isso a importância das campanhas de prevenção, porque a gente quer conscientizar as pessoas de que procurem, né? Porque a gente sabe que se diagnosticado no começo, né, nas fases iniciais, a taxa de cura é muito alta, aproximando de 90%. E o que gera o câncer, doutor? Então, na verdade, o câncer, todo tipo de câncer no corpo humano, ele é uma proliferação atípica das células. As células se reproduzem, mas elas se reproduzem de uma forma desordenada e isso acaba gerando câncer, né? E a gente pode provocar isso também, doutor? A gente, por exemplo, falando especificamente mais do câncer de próstata, a gente não consegue evitar de ter propriamente dito, mas a gente consegue reduzir a incidência, né? E como que a gente poderia fazer isso? Através de hábitos de vida saudáveis, né? Atividade física, boa alimentação, a gente consegue reduzir a incidência. Agora, existem alguns pacientes que são o que a gente chama de grupo de risco, né? O que é isso? Pacientes que têm parentes de primeiro grau, pai, irmão, principalmente, né, com história de câncer, esses pacientes podem desenvolver câncer com mais facilidade, né? O Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo? Tenho uma perguntinha. Primeiro, só para ressaltar de novo sobre o jogo do Brasil ontem, né, que o goleiro Alisson estava de bigode, justamente falando sobre o Novembro Azul, né? A gente sabe que essas campanhas são importantes, né? Mas precisa também ter atendimento, né, na rede pública para todos os homens, senão também não adianta muita coisa. Queria perguntar para o doutor, em quanto tempo é importante fazer esse exame, após os 40 anos, e se o exame de toque ele é o mais eficaz ainda, ou se existe algum outro tipo de exame para a gente poder identificar o problema? Não, foi uma ótima pergunta, né? A recomendação atual, né, da Sociedade Brasileira de Urologia é que a partir dos 50 anos de idade, todos os homens façam seus exames de rotina pelo menos uma vez por ano. E naqueles pacientes do grupo de risco, como eu falei anteriormente, aí o ideal é começar a partir dos 45 anos, né?
E a questão do toque, ele também é muito importante. Ele acompanhado do PSA, que é aquele exame de sangue, né, que a gente faz, exame de sangue comum, como qualquer outro. A gente dosa glicose, faz um hemograma, dosa colesterol. É interessante também dosar o PSA, que é uma proteína que você consegue dosar no sangue, como eu falei, como qualquer outro exame, e já ajuda a gente a ver se essa próstata pode ou não ter algum problema. Isso acompanhado do toque, né? Os dois têm importâncias semelhantes, né? Ajuda a gente a fazer uma suspeita, né? Se essa próstata pode ou não estar doente, né? É possível, doutor, no exame do PSA, né? PSA, isso. Não dar nada e no do toque, sim? Com certeza. A estimativa é que mais ou menos 15 a 20% dos casos de câncer de próstata, eles sejam diagnosticados inicialmente exclusivamente pelo toque. É justamente esse paciente que tem um PSA normal e que aí você fazendo o exame de toque, você pode sentir alguma irregularidade, alguma área endurecida, né? E com isso você fazer a suspeita que possa ou não ter a presença do câncer. E no caso, né, de ou o PSA ou o toque alterado, aí o ideal é você fazer um exame confirmatório, que aí seria o exame da biópsia da próstata, né? A biópsia, na verdade, que vai dizer se tem ou não o câncer presente ali nessa próstata, né? Eu fiz essa pergunta, doutor, porque a gente sabe que os homens são meio assim para ir ao médico, né? Geralmente as mulheres é que falam, tem que ir ao médico, vai ao médico. E às vezes fala assim, mas eu já fiz o PSA e tá tudo bem. Não é só isso, né, doutor? Exatamente, não é só isso. Porque, como eu falei, muitos dos casos você vai diagnosticar através do toque, nas fases iniciais. E é justamente nas fases iniciais que a taxa de cura é maior, né? Muitas vezes, os sintomas que são secundários à próstata, né, como sintomas urinários, aquele xixi mais fraco, né, dor na hora de urinar, eles estão relacionados muito mais à hiperplasia e à prostatite. O câncer, propriamente dito, muitas vezes ele não dá sintoma no começo, que é justamente a fase ideal de diagnosticar. Então, se de repente começa a ter esses sintomas, já tem que ficar mais do que esperto, porque se for câncer, ele já está num estágio avançado, doutor? A maioria das vezes, sim. A gente tem estatísticas de que quando o câncer de próstata, propriamente dito, começa a dar sintomas, a grande maioria das vezes ele já está avançado, inclusive com o que a gente chama já de metástase, né? Muitas vezes já até espalhou. Né? E aí, com certeza, a cura fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Como é feito o tratamento, doutor? Então, o tratamento ele é individualizado, né? O ideal é você, cada paciente ter o seu tratamento específico, né? Que vai depender muito do estágio da doença, se é em fases iniciais ou fases mais avançadas, e das próprias condições de saúde do paciente, né? O paciente mais idoso, a gente, né, com outros problemas de saúde, a gente tende a fazer um tratamento, digamos assim, mais conservador. Agora, no paciente mais rígido, mais saudável, muitas vezes a gente opta pelo tratamento mais radical. Por quê? Radical que eu digo assim, hoje, com o avanço da medicina, a gente consegue oferecer formas de tratamento bem menos agressivos. Mas a gente sempre pensa, né, em fazer o tratamento mais definitivo para curar esse paciente de vez, né? E aí é o que? Quimioterapia? O que tem, doutor? A maioria das vezes, quando você diagnostica no começo, o tratamento curativo, eles são dois, né? Ou é a prostatectomia radical, que é a cirurgia de retirada da próstata, né, das vesículas seminais, que são duas estruturas anexas ali à próstata, ou a radioterapia, que são feixes de radiação que são feitos em cima da próstata para poder matar as células, né? Mas o melhor tratamento, como eu disse, ele tem que ser individualizado, né, para cada paciente. Depois disso, doutor, como que é o acompanhamento? Então, aí o grande medo do homem é isso, né? O que vai ser dele depois da cirurgia, né? E como eu falei, hoje em dia, com o avanço da medicina e com o aumento da incidência dos casos que a gente consegue diagnosticar no começo, a gente consegue oferecer um tratamento menos radical e menos agressivo, fazendo com que esse paciente ele consiga, depois do tratamento, né, mesmo que faça a cirurgia, retornar às suas atividades, todas as atividades, inclusive a parte afetiva, né? E com isso ter a maior qualidade de vida. Mas aí depois, como eu falei, cada caso vai depender de uma forma de acompanhamento específico, mas a base do acompanhamento também é o PSA, né? Eu já vi também, doutor, muitos homens falando que tem esse receio, porque às vezes pode ficar com incontinência urinária. Isso é verdade, doutor? Exatamente. Como a próstata não é a principal responsável pela continência, mas ela acaba ajudando também. Então, após cirurgia de prostatectomia radical, de retirada da próstata, alguns pacientes às vezes podem desenvolver a incontinência urinária. Porém, quando você faz a cirurgia no começo, né, da doença, a chance de desenvolver incontinência é bem menor do que em fases mais avançadas. Então, mais um motivo para procurar o médico
Porque o câncer vai aparecer de qualquer jeito, independentemente da gente fazer ou não o rastreamento. Agora, é importante fazer o rastreamento, que quanto antes você descobrir, mais cedo e menos agressivo é o tratamento também. Com certeza. E se tem caso na família, é bem o que o doutor disse. Já fique atento à sua idade, né, doutor? Exatamente. E já comece a ir ao médico. Nós mulheres vamos uma vez ao ano. O homem também deveria fazer, né, doutor? Concordo plenamente. E justamente essas campanhas são importantes para isso. Porque a gente tem até uma estatística que normalmente a mulher ela tem uma expectativa de vida 7 anos a mais do que o homem. Boa parte desse aumento de expectativa é porque a mulher muitas vezes se cuida e procura o médico com mais frequência. O homem não. Então a gente está aqui justamente para tentar quebrar esse paradigma, tentar quebrar esses tabus com que o homem também procure o seu médico, também faça seus exames de rotina. Com certeza. E ó, ir ao médico uma vez ao ano para as mulheres também não é algo bacana, entende? Mas precisa para a saúde, não é, doutor? Porque os exames também não são coisas tão simples, mas é necessário a gente fazer para cuidar da nossa saúde, para a gente ter a nossa família, para cuidar de quem a gente ama. Então, aproveite, mulherada aí, ó, fica de olho nos homens que estão aí. E vocês, homens, por favor, se cuidem, não é, doutor? Muito obrigada. Exatamente, é isso mesmo. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e a gente está à disposição para qualquer dúvida que possa aparecer também, tá bom? Para poder estar esclarecendo. Muito obrigada, doutor. E um agradecimento especial pela atenção que o senhor deu ao meu esposo, viu? E ter ajudado nessa diverticulite dele aí. Foi o doutor que acabou falando para ele, vai no hospital, pelo amor de Deus. Então, muito obrigada, viu, doutor, por esse carinho. É de médicos assim que a gente precisa, viu, minha gente? Você de casa, aproveita, entra no Instagram do doutor para seguir o doutor, faz pergunta para ele que ele responde, ó, @doutordr.AntônioNeves, urologista, tudo junto, e o Facebook também, Dr. Antônio Augusto Neves. Beijo, doutor, obrigada, Eu que agradeço. Viu?